Iniciamos o segundo bloco no programa Então Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. Roberto Florentino da Silva, psicólogo. Claro, estamos falando sobre psicologia forense. Doutor, eu pedi no bloco anterior se o ser humano tem um instinto, a característica de matar, de destruir, baseado em dados e pesquisa feita no Texas, Estados Unidos, que 91% dos homens já pensaram em matar alguém e 84% das mulheres também pensaram em matar. E o senhor acha, nos bastidores, o senhor diz que o índice é maior do que isso. Então, todo ser humano já pensou em matar alguém? Eu tenho quase certeza que sim, Madruga. Eu acho que se deu 84% é porque 16% não quiseram das admitir. Mulheres. Não quiseram admitir, ou os pouquinhos lá, os 90% dos homens. Eu acredito que 100% do ser humano já pensou em matar alguma vez. Ou quando foi fechado no trânsito, quando a criança não parava de chorar. O que nos separa dos animais é isso. Os animais agridem imediatamente quando se sentem acuados. No nosso caso, a gente tem aquele bebê chorando ali 3 horas no colo, você tem vontade de atirar na parede. Todo mundo já passou por isso. Essa raiva, essa intenção, isso é perfeitamente sadio e normal. O que não é normal é atirar o neném na parede, é óbvio. Eu brinco muito com os clientes lá, né? Você já pensou em matar pai e mãe? Todo mundo já pensou em matar pai e mãe. Quando ele proíbe isso, proíbe aquilo, ou dá aquela surra injusta, o teu irmão roubou a melancia, você apanha, e essas coisinhas que acontecem no dia a dia, todo mundo já quis reagir contra pai e mãe, contra a autoridade, no caso. Agora, é difícil admitirmos isso, mas nós somos também, né, animais, nós temos a agressividade, sim. Bem, Roberto, a questão genética. Nós estamos vendo agora, acompanhando essa questão aí, investigações, esse caso Bruno, onde há um monte de situações, a família dos dois lados, tanto do Bruno quanto dessa moça, são famílias que já têm problemas com a justiça, desordem, desorganização familiar de todo tipo. Aí eu pergunto, é genético? Isso vem no sangue? Quer dizer, isso já veio de pai para filho? E aí eu pergunto, o que imaginar desta criança que sobreviveu, que carrega a genética do pai e da mãe, de um avô e de uma avó, ou de avós, cheio de problemas? É um potencial problema para a sociedade? Nós temos que tirar o peso da genética. A genética está ficando cada vez mais importante porque estão sendo feitas muitas pesquisas sobre os genes, tal, apesar que, surpreendentemente, temos bem menos do que era imaginado. Mas temos que tirar esse peso da genética porque ele é muito perigoso. Tecnicamente, dá para dizer que a maioria dos autores concorda com uma visão biopsicossocial. Então, qual é o fator de qualquer coisa que você imaginar, qualquer transtorno psicológico, qualquer coisa de comportamento humano que você imaginar, quais são as causas? São a genética, sim, de vida, né? Bio-vida, a genética, psico, a personalidade e tal, e social. Podemos dizer, a grosso modo, que a sociedade cria os seus bandidos. Podemos dizer que a sociedade faz... Por que alguém fica excluído? Por que o outro lá tem violência? Por que o outro não tem assistência? Por que o outro não tem emprego? Por que aquele tem oportunidade e o outro não? A sociedade, de uma certa maneira, gera condições para que possíveis genes ou transtornos de personalidade venham à tona. Mas é quase que um fator biopsicossocial para ficar pelo menos empatado nessas 3 áreas. E isso contribui por nós vivermos uma sociedade altamente capitalista? Bom, com certeza o capitalismo, sem fazer nem defesa nem ataque ao capitalismo em si, é claríssimo que o capitalismo, com esse culto ao imediatismo e esse culto ao individualismo, até um certo relativismo das coisas, de querer ter posse das coisas. E essa revolução feita lá nos anos de 1960, por aí, de costumes, de mais liberalidade e tal, nós estamos caminhando. Aliás, a Ana Beatriz, autora de um livro Mentes Perigosas, ela cita, nós estamos numa sociedade psicopática. Na nossa sociedade atual tem tudo para que o psicopata se dê bem. Imediatismo, relativismo, usar os outros como instrumento, instrumentalismo. O que o psicopata vê? Ele vê as pessoas e as situações e os cargos e tudo como instrumentos para conseguir o que ele quer, apenas isso. E sem dor na consciência nenhuma, sem remorso, sem nada. Por isso que separa uma pessoa normal de um psicopata. O psicopata não pensa, ele não se arrepende, ele usa as pessoas e as situações para conseguir o que ele quer. Quais são os traços de um psicopata? Os clássicos... Os traços. Os traços. Como definir um psicopata? Olha, nós temos um enquadramento técnico bastante rigoroso na questão da psicopatia, né? A gente costuma falar, você é psicopata, você... Sim. Não é, né? Normalmente a pessoa tem que ter tido antecedentes até os 10 ou 13 anos, da infância,
de mentira, enganação, de pequenos crimes mesmo, colocar fogo em alguma coisa, danos à pessoa, dano ao patrimônio, sexo forçado, roubo, ameaças, uma série de coisas. Já isso vem normalmente. Às vezes não se revela até os 10 anos, mas até os 13, 15 anos, normalmente já tem comportamentos assim com pequenos crimes, podemos dizer, o psicopata mesmo para ser enquadrado. E depois outros critérios, mas são critérios muito técnicos. O que podemos dizer é que na população em geral, nós temos aí uma média de 3% dos homens e 1% das mulheres psicopatas. Então é pouco, é uma porcentagem, quer dizer, pouco, depende do estrago que fazem, pode se tornar muito, mas basicamente é só 3% da população e 1%. Existe muito sensacionalismo e assusta dizer que tem tanto psicopata solto por aí, nossa sociedade fica meio ameaçada. Não é tanto assim. Agora, não tem como você desvencilhar esses crimes que têm chamado a atenção na imprensa do sexo, droga, álcool. Isso se dá normalmente por uma ascensão rápida ou de repente por uma frustração de não ter conseguido uma ascensão e a pessoa busca de repente sexo, dinheiro, droga. Qual é a relação que dá para se estabelecer na psicologia dos crimes com droga, sexo, álcool e dinheiro? É complicado porque você coloca sexo e dinheiro, que são duas coisas boas, junto com drogas e crimes, mas enfim, eu diria que não são só nas coisas criminosas que isso aparece. A nossa sociedade, de maneira geral, ela gira em função do sexo. O sexo é uma força vital, pura, uma energia muito positiva. É o que dá a própria vida. O que nós temos que perder são alguns olhares um pouco repressores sobre sexo. A sexualidade humana ainda é um caso muito sério, causa muito mal, muito sofrimento para muita gente. Na questão de sexo, bebida, drogas e tal, isso está em toda a sociedade. Elas ficam mais evidentes em momentos quando ocorrem crimes como esse. Ficam mais evidentes, estavam lá em orgias e com sexo. Mas sexo, drogas, álcool, isso ocorre todo dia, em todos os lugares quase que a gente vê nessa sociedade atual. Está muito difundido entre os jovens, os acidentes, as pessoas morrendo em acidentes de trânsito porque ingeriram álcool, drogas e tal. Isso é um caso de saúde pública absoluto, a questão do uso de drogas lícitas ou ilícitas, no caso do álcool e das outras drogas. Mas, Madruga, acho que no próximo bloco é interessante a gente também entrar nessa situação, porque dos crimes que têm chamado a atenção hoje na imprensa, a gente vê questão de estupro, pedofilia, né? Então tem um monte de situações que o crime, quer dizer, por si só o estupro já é um crime. Sim. Mas normalmente o estupro ele é sucedido também por um assassinato, por uma brutalidade. A questão de pedofilia, muitas vezes a pessoa, não sei, quem sabe no desespero, alguma coisa, de repente cai em si do erro que fez, ela acaba cometendo mais um erro para tentar ocultar o primeiro. Mas eu acho que isso nós podemos abordar no terceiro bloco. E com certeza, nós vai faltar tempo para a gente discutir. Mas eu chamo aqui o intervalo nosso e voltamos logo em seguida.